atrás de novo esse cara é muito sábio, meu Deus, quero mais vídeos com ele, quero mais vídeos com ele. Eu trouxe a pedido de vocês, inclusive, caramba, você já tem um monte de fã aí, Pedro, tá vendo? Tem que agora participar mais vezes. Esse vai ser o único problema, que você vai ser chamado muito mais vezes aqui no canal. Mas vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente vai inventar uma coisa bem bacana para vocês. Aguardem. Vocês vão ver só, aguardem, novidades. E hoje, o que a gente pensou? De responder algumas dúvidas que vocês deixaram no último vídeo. Inclusive, cada dúvida que tá lá, dá pra desenvolver um baita de um conteúdo. Então vai ser aqui ó, conversa, a gente vai... Como a gente, né, o Pedro sabe, às vezes o assunto, o conteúdo fica melhor quando vai se desenvolvendo ao longo das falas, né? Vai vindo insight, vai vindo coisas legais do que aquele negócio muito programado. Então vai ser assim, respondendo a primeira que foi da Bia Oliveira. Sempre ouvi que o coração é enganoso e que temos que ser racionais. Como separar isso? Então, existem dois tipos de sentimentos. Um sentimento é o que você cria. Normalmente ele é criado por causa de um trauma ou de alguma coisa que você já passou. Então, na verdade, ele está colado num fato que aconteceu na sua vida. E você acha que esse sentimento é genuíno seu. Por isso que existem terapeutas, psicólogos e muitas técnicas para a gente poder trabalhar nesses sentimentos que estão nos atrapalhando. E a gente sente que não é muito nosso, que vem de alguma coisa e às vezes até da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe ou avó. Vem uma coisa que a gente vem carregando dos ancestrais. Uma forma de descobrir se o sentimento é genuíno é porque ele não traz justificativa. Eu acho que até da última vez a gente comentou um pouquinho sobre isso. É aquele sentimento puro que ele é baixinho, não escuta, não te perturba e você precisa prestar atenção para você saber que ele está ali, tá? E você vai sentir que nem você sente que você gosta de morango. Acho que até da última vez a gente conversou sobre isso, né? Larissa, por que você gosta de morango? A gente não sabe por que gosta. Você pode até criar uma coisa na sua cabeça. E até esse sentimento de gostar de alguma coisa, às vezes está conectado com algum fato. Vamos supor que a sua vozinha vai lá e servia morango para você, ou fazia um bolo para você. Então, junto com aquele gosto, você vai acabar sentindo aquela atmosfera que a sua vozinha, ou seu pai, ou sua mãe, ou alguém, ou algum lugar, que você vai conectar o sabor, o prazer com aquela situação. Então, o prazer às vezes fica até maior, tá? Mas é isso, tem que procurar um sentimento que você pergunta, mas por quê? Por quê? E ele não vai responder por quê. É, que nem aconteceu esses dias, eu ouvi muito isso do Pedro, e um dia eu tava lá, era quase 11 da noite, e eu tinha o costume de ir em Porto Alegre, sair às vezes num parquinho, que tinha uma pracinha que tinha na frente, que era bem seguro, pra dar uma caminhada, vinha muito insight. Aí me deu essa vontade aqui em São Paulo, só que em São Paulo é mais perigoso. E aí, 11 da noite, por que eu vou sair agora na rua? Tava frio. E aí eu comecei, mas por quê? Por que eu vou sair? E eu senti que eu devia, não sei o que eu devia, mas beleza. Eu segui o coração e saindo encontrei um jovem que tava bêbado, tava de certa forma precisando de uma ajuda, né? E eu ajudei ele, acabei, né, chamando um Uber pra ele, dando uma comida que ele tava com fome. Era um jovem assim que nem eu, claro, aconteceu. Mas tá aí, teve um motivo, a minha intuição me guiando para que eu saísse de casa e ajudasse, né, uma pessoa que estava precisando. E aquilo lá, sem justificativa. Por que eu devo sair? Não sei, apenas sair. Então, e olha que interessante. Esse fato da Larissa, pode ser até que esse fato em si não signifique nada. Mas ele provavelmente vai conversar com alguém e vai contar, eu conheci uma menina, ela me ajudou, ela chama Larissa e tal. Então, ela precisava ir lá. Ela recebeu o recado. Mas aí, às vezes, a mente bloqueia isso. E pode ser que aconteça uma coisa muito boa para ela, não sei quando, até daqui a 10 anos, não importa. Mas esse cara fez esse fato, vai desencadear uma coisa. Outros fatos, exatamente. E chegar na hora. Vou falar uma coisa que muitas pessoas falam, né? Elas querem as coisas. A gente tem que querer e fazer o melhor. Vamos supor que a Larissa queira alguma coisa. Mas não está na hora dela receber agora. Mas esse cara aí pode ser o link que faça isso acontecer quando tiver que acontecer. Então ele vai embora para casa, no dia seguinte ele vai acordar, vai falar da Larissa para alguém, e esse alguém não vai procurar a Larissa por 2 anos. Mas esse cara é o que pode propiciar aquilo que a Larissa quer. Nesses 2 anos, a Larissa vai se preparar
ou 2 anos, ou 1 ano. Quando ela estiver preparada, esse cara que está lá aguardando vai receber o sinal que ela está para fazer o par complementar. E aí recebe. Então, sei lá, você quer fazer uma cirurgia plástica, você quer um emprego, você quer arrumar teus dentes, você quer arrumar seu cabelo, você quer ir viajar para a Europa, você quer entrar na faculdade, você quer comprar um carro, você quer qualquer coisa. Se não chegou para você ainda, é porque não está na hora de chegar. Mas vai chegar, se tiver Mas vai paciência. chegar. Você tem que primeiro, eu quero e ficar aberta para os caminhos. Exercitar isso que a Larissa está exercitando. Exercitar o seu coração. Tá? Eu vou até te contar, minha paciente que eu atendi agora, vou contar isso porque é muito interessante. Ela foi convidada para remar com um monte de mulher. Ela está solteira, separada, querendo arrumar um bofe que nem muitas mulheres estão por aí, como muitos caras também estão por aí, querendo arrumar uma companheira, porque isso é muito bom. Né? E ela pensou, ai caramba, eu vou lá, um monte de mulher, remar com um monte de mulher e tal, será que eu vou? Ah, poxa, eu não estou muito afim. Ela falou, aí ela escutou isso, veio dentro dela assim, como assim, vai, mas não falou mais do que isso. E ela também, como é minha paciente, ela está acostumada, ela fala, Pedro, quando vem essas vozes baixinhas, eu vou mais do que quando vem uma coisa que tem 1000 justificativas para eu ir. Né? Foi lá, encontrou uma moça, conheceu, bateu papo com ela e tal, papapi, papapá. De repente, o que aparece no WhatsApp dela? Um cara falando com ela, o irmão da menina. Olha, você conheceu minha irmã, não sei o quê, papapi, papapá. Começaram a ficar uma semana de bate-papo, saíram, estão namorando. Ela foi num encontro de mulheres e acabou arrumando um cara. Então, pra gente ver como a vida, às vezes, tem aquele ditado, escreve certo por linhas tortas. Exatamente. E às vezes a gente não faz. Esse é o maior empecilho que a gente encontra para encontrar as coisas que a gente quer. Porque a gente quer desse jeito. Não, eu quero ir, mas eu quero ir por essa rua, porque eu sei que por aqui é melhor, aqui, e eu sei, e a cabeça fica falando que sabe. Mas não sabe, né? Não sabe. Aí a cabeça fala, não, vai por ali o coração, dá a dica. Vai por... Ah, não, lá não tem nada a ver, o que eu vou fazer lá? Eu não vou encontrar nada lá que eu quero, não é isso que eu quero na minha vida e tal. Então, prestem atenção. Não é que é para ir em tudo quanto é lugar também, mas é escutar o coração. Outra dica, tá em dúvida? Peça para quem o seu coração mandar. Eu falo muitas vezes universo, porque eu falo para muitas pessoas. Então, se eu falar Jesus, o cara fala, não, mas eu acredito em Alá. Não, eu acredito em Moisés. Não, eu acredito no Santo Antônio, no São Bento. Tem a ver com outra pergunta. Então... É uma força superior. É uma força superior, o universo. Que tem a ver. Todos somos o universo. Esse pessoal todo aí, Deus e todos os outros seguidores dele e Jesus, fazem parte disso. Que tem a ver com a pergunta da Maria Ribeiro. Por que alguém iria pedir algo ao universo se pode pedir ao Criador do universo? Porque assim, o Criador pode estar ocupado, entendeu? É uma brincadeira. Lógico que ele não está ocupado, porque ele é onisciente, onipresente. É só Isso é outra coisa. Falem com Deus, com o Criador, com o universo, de uma forma como uma criança, com a ingenuidade de uma criança. Não precisa falar como adulto. Olha, Jesus, por favor, ou Deus, será que você... Não, ele não vai escutar assim. Quer dizer, até pode escutar, mas ele vai escutar se você for mais despojado, se você for mais você, se você for mais genuíno. Então, o que mais a gente precisa para que o universo, Deus, Jesus, Alá, Moisés, seja quem for que você acredite que pode te ajudar, você sendo genuína, você deixando essa criança interior criar essa conversa. Porque a criança que está dentro da gente é que cria as coisas. Então, não mate a sua criança, não mime ela demais também, porque aí não é muito legal. A gente tem que manter esse equilíbrio entre a sabedoria, o sábio que tem dentro da gente e a criança. Quando a gente faz isso, a nossa vida flui muito melhor, porque o sábio entende o sinal da criança e também breca um pouquinho a criança quando ela quer passar do limite. Então, a criança precisa ter limite. A gente sabe, né? A gente foi criança. Se não dessem limite pra gente ia se atirar da janela, porque a gente não sabe que vai se esborrachar lá embaixo. Então precisa ter uma pessoa mais sábia, mais velha, que sabe e vai brecar a gente. Isso é a vida inteira. Mas o que eu espero que vocês façam é liberar mais a conversa do coração. Não ficar nesse papinho aqui só da cabeça. Só do por que será? Eu tenho que ir. Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Aí o medo. Assim fica muito difícil. O que é o medo? O que é o medo? Como lidar com o medo? O medo é o meu melhor amigo. E vou dizer para vocês, é o melhor amigo de todos nós. Se a gente não tivesse medo,
A gente ia ver um leão e ia lá, ô leãozinho, o leãozinho, au, ia comer a gente inteiro. Então, o medo vem para nos dar sinais, para nos avisar de alguma coisa que talvez a gente precise fazer, a gente ter mais atenção. Então, quando ele vier, em vez de ficar mal, deixar ele tomar conta de você, assim como o sábio e a criança, você tem que ficar amiga do seu medo. Ele é o teu protetor, ele é o teu melhor amigo, ele vê coisas que você não vê, né? Para você ficar atento. Olha, eu viajo muito de automóvel, eu adoro viajar de automóvel. E entenda que o medo, ele tá lá em cima, ele tá vendo tudo. Então muitas vezes eu tô guiando na estrada e me dá um certo medo, assim, sabe? Tipo, tome cuidado. E eu olho na minha frente e falo, toma cuidado com o quê? Não tem ninguém aqui na minha frente, tá tudo tranquilo. Só que o que eu faço? Aí eu fico mais atento, né? Se eu vou mudar a rádio, se eu vou aumentar o rádio, se isso me veio, eu não vou fazer isso. Porque eu senti isso, né? Mas também não fico desesperado. Será que vai cair um avião na minha cabeça? Não, eu fico só mais atento. O que eu posso? Quando o medo vem, a pergunta é essa, o que eu posso fazer? Se eu posso fazer alguma coisa, se eu estou dirigindo, eu posso fazer, eu posso ficar um pouco mais atento, né? Eu já estou atento, não é que eu guio que nem um louco, né? Eu estou sempre atento no que está acontecendo, mas eu vou ficar mais atento. E 99% das vezes o que acontece, tem alguém atravessando, um cara sai da faixa, alguma coisa acontece. E eu, por estar atento, passo aquilo de uma forma mais suave. Talvez eu tivesse que dar uma brecada muito forte, ou ia me assustar com aquilo. Mas como eu já estou mais atento, isso não acontece para mim. Isso é qualidade de vida. Isso é felicidade. É isso que a gente tem que buscar a todo tempo. Mas o que a gente tem que fazer? Essa liçãozinha de casa. Aumentar esse canal com esse nosso eu maior. E aí também cada um vai chamar de um nome. Pode ser o Espírito Santo. Quem é católico, é cristão. Jesus Cristo disse que deixou o Espírito Santo aqui para tomar conta da gente. Só que ele não pode falar direto. Ele tem que mandar recadinhos, né? Em todas as religiões existem os guardiões que estão aí, todas. Se a pessoa não conhece é porque ela não se aprofundou na religião. Desde os índios, os homens mais primitivos, eles tinham a natureza. Então um pássaro cantava, um bicho fazia barulho, ele sabia que por trás daquele sinal tinha alguma outra coisa. No último vídeo, a gente falou uma coisa no sentido de que muitas vezes a gente comete erros, né? Mas a gente aprende com os erros. Aí a Catarina perguntou, e quando você faz algo que sentiu que não deveria ter feito e agora está pagando os resultados, como que faz? Bom, primeiro a minha linha de pensamento não é a de pagamento. Tem algumas religiões, algumas claro, que se faz, aqui se paga, né? Que aqui se faz, aqui se paga e tal. A gente não precisa acreditar, mas tem que entender que existiram mestres aqui. Então Buda, Gandhi, Jesus Cristo, Maomé, Moisés, todos eles vieram e disseram palavras maravilhosas. Os homens pegaram alguma dessas pessoas, personalidades, e criaram religiões em cima delas, né? Jesus Cristo, por exemplo, foi um mestre que veio aqui dar esse recado, que depois da passagem dele pela Terra, acabou o olho por olho e dente por dente. Acabou aqui se faz e aqui se paga. Tem uma frase que ele diz, que não precisa dizer que ele é dessa religião ou outra. Ligue-se só no mestre, no que ele disse. Depois, se você quiser seguir a religião que os homens criaram, tudo bem também se for bom para você. Mas o mais importante quando a gente busca uma religião é ver o que o mestre diz. O que o mestre disse? Porque às vezes o homem, nós somos pessoas em evolução. Então deturpa um pouco a palavra, muda um pouco a palavra. E uma das frases que ele disse ali é assim: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é uma coisa muito importante da gente entender. A outra coisa é de pagar. Quando ele foi crucificado, ele tinha um assassino de um lado e ele tinha um ladrão do outro. Que ali na conversa, ali na cruz, falaram para ele que eles estavam muito arrependidos do que eles tinham feito, né? Como talvez nós, se não tivemos uma vida dura dessa, vamos nos arrepender, sei lá, de ter feito xixi na cama, ou de ter feito coisas que foi o melhor que a gente podia ter feito, não é? Então, o arrependimento daqueles dois homens que estavam ali fez com que Jesus dissesse: hoje à tarde estaremos no paraíso. Então, esse é o mestre da religião cristã, que tem várias
vertentes. Então, o inferno, que você vai para o inferno, para o purgatório, para cá e para lá, foi o homem que criou, porque se você for numa religião cristã, eles vão dizer que o mestre é Cristo. Mas Cristo não disse isso. Disse para quem se arrependeu que vai direto para o paraíso. Mas o arrependimento não pode ser da cabeça. O arrependimento é do coração. Eu me arrependi e vou procurar com todas as minhas forças nunca mais fazer isso. Isso já basta como arrependimento, né? E se a gente por acaso fizer de novo, a gente se arrepender e falar, ai caramba, eu estou tentando não fazer isso, eu estou tentando me modificar e está difícil. Não faz mal. Você já está se arrependendo. O que não pode é falar, me arrependi, vou lá, roubo um negócio, me arrependi. Entro noutra loja, roubo outra coisa, me arrependi. E já entro noutra loja já pensando, o que eu vou roubar aqui? Não, então você não se arrependeu nada. Você não está fazendo o mínimo esforço para ter a transformação. Né? E aí o que vai acontecer? O mundo vai ter que te mostrar que não é por aí. Então não é pagar. Aí a vida vai te mostrar de outra forma. De outra forma. Né? E às vezes através do sofrimento. Porque você não está entendendo. Aí você vai ter que aprender pela dor. Não pelo amor. Nós todos fomos crianças e a maioria de nós, mesmo quem teve pais muito severos, recebia primeiro os sinais por amor. Para de fazer isso. Para de fazer isso. A avó já ficava um pouco mais grossa. Olha, eu estou avisando, para de fazer isso. Normalmente os pais têm, no mínimo, uma paciência de falar 3 vezes por amor. E depois vai te pegar pela orelha, porque você está lá perto do fogo, ou perto da janela, ou vai quebrar alguma coisa, aí vai te pegar pelo braço. Né? A minha época ainda era da época que levava umas palmadinhas, que tudo bem também. Agora virou o extremo, não pode encostar na criança, não pode nem falar alto com a criança que ela vai ficar traumatizada. Tudo a gente tem que ter um bom senso. Não estou falando nem fazendo apologia aqui para bater em criança, não é isso. Né? Mas estou falando, eu apanhei quando era criança e levei minhas palmadinhas lá, que era uma forma de me parar. Né? Doía um pouquinho, ficava de castigo, ficava com a cara na parede. Meus pais adoravam esse castigo. Fica aí no canto pensando no que você fez. Meus amiguinhos tudo brincando e eu olhando lá para a parede. Era dolorido aquilo. Mas se eu tivesse escutado, não teria acontecido. A vida é a mesma coisa. Então, quando vocês estão passando por momentos difíceis, façam o seguinte, por favor. Pergunte o que eu tenho que aprender com isso. Porque aí isso pode acabar. Porque senão pode até ir embora. Mas se você não aprendeu tudo que você tinha que aprender, sabe o que vai acontecer? Vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, até que você aprenda tudo que você tem que aprender com aquela situação. Por isso que é muito comum, né? Uma pessoa passar por uma situação, depois uma muito parecida, depois atrair uma muito parecida. Mas por quê? Por que de novo? Por quê? Porque ainda não aprendeu, né? Exatamente. A ideia aqui é a gente se formar em ser humano, né? Ficar cada vez melhor. A gente pensar... Muitas pessoas falam que o mundo está horrível, terrível. Vai estudar um pouco da história. Olha, 100 anos não é nada. A gente já viveu milhões de anos como ser humano aqui. Há 100 anos atrás tinha escravidão. E há 30 anos atrás, vocês mulheres, que eu acredito que seja a maioria que está assistindo aí, vocês eram como se fosse uma classe inferior. A minha mãe se separou do meu pai, foi no banco abrir uma conta. Sabe o que o gerente falou? Cadê o seu marido? Sem o seu marido você não pode abrir conta aqui no banco. E eu não estou falando há 100 anos não, isso foi há 30 anos atrás. Vocês não podiam nem votar. Então metade da população do mundo era como se fosse pária do mundo. Era um mundo só dos homens. Eu sei que vocês vão falar que não está bom ainda, eu também acho, mas nós estamos evoluindo. É isso que a gente tem que olhar. E para nós ficou muito melhor para os homens. Foi uma grande estupidez lá atrás, ou uma necessidade talvez, né? Eu não sei, eu não vivi lá atrás que eu me lembre, eu devo ter vivido, mas eu não me lembro. Mas talvez foi necessário essa força masculina primeiro, e agora essa feminina. Entrar para equilibrar. Porque os pais que eu conheço, por exemplo, eles são muito mais felizes hoje em dia, né? Trocam a fralda do filho, brincam com o filho. Seus avós passavam assim, criança, não, isso é coisa da minha mulher, é ela que tem que tomar conta. Eu vou lá ganhar meu dinheiro, vou passar 15 horas trabalhando porque eu preciso dar o melhor para vocês. Aí quando chegava com 50, 60, 70 anos, falava, caramba, o que eu fiz? Eu nem vi meus filhos crescerem, eu nem conheço meus filhos direito. Porque eu não dei a mínima bola para eles, eu imaginava que eu não sabia lidar com eles, e fiquei trabalhando para dar o quê? O que eu sabia.
Ah, eu preciso formar meu filho, eu preciso dar uma casa para o meu filho, eu preciso pagar o plano de saúde do meu filho, eu preciso dar um bom casamento para o meu filho. Até conseguiu fazer tudo isso, mas viu que o melhor, o amor, a troca, a convivência, se perdeu, né? E hoje em dia a gente vê que a maioria absoluta, e eu trato muitos jovens com filhos pequenos, se deliciam de dar de mamar, de trocar a fralda, de passear com o carrinho, de curtir o filho. O que os nossos avós e provavelmente até os seus pais não fizeram isso. Isso é coisa de mulher. E se o cara fizesse, isso aí é coisa de feminado. Porque homem não podia fazer, não podia cozinhar, né? Quantos caras adorariam estar cozinhando e não cozinhavam? Costurar, bordar, fazer qualquer coisa, né? Como uma mulher quer jogar bola, quer, sei lá, ser pedreira, quer ser... Qual é o problema? Agradeçam todo dia a Deus, porque vocês estão vivendo num mundo muito melhor do que foi lá atrás, mas muito melhor. E vai ficar melhor ainda, hein? Ó. Com certeza vai. E por hoje são essas perguntas. A próxima pergunta, que é muito boa, vai ficar só pro próximo vídeo, porque vai ser muito interessante responder, que é sobre o fato de, será que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida? Será? Aguardem no próximo vídeo.